7 goleadas mais humilhantes do futebol brasileiro dos últimos anos. Vasco 6, Santos 0. Aqui o Victorano, né, mano? O Victorano pegando o hype aí do Vascão, que rebentou com o Santos. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Vasco já perdeu pro Juventude, ou seja, foi, né? Foi um desvio ali do que o Vasco é, mano. O Vasco já voltou ao normal, não precisem se preocupar. Vascaíno, a regularidade do Vasco parece que vai continuar. E vamos ver, né, que as mais humilhantes do futebol brasileiro nos últimos anos, cara. Eu, particularmente, não consigo me lembrar de nenhuma, velho. Até porque nos últimos anos eu não acompanhei tanto o Brasileirão. Mas vamos ver aqui. O Vasco aplicou uma das goleadas mais humilhantes e históricas do Campeonato Brasileiro. 6-0 em cima dos... Na moral, foi a primeira pessoa que eu ouvi falando histórica pra essa goleada. E realmente, né, mano? Vai entrar pra história essa parada. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Santos. Golaços, show de Felipe Coutinho. E pra completar a humilhação, o Neymar ainda saiu chorando, moleque. Sabe uma coisa que eu não aguento desse negócio do Coutinho ter jogado bem esse jogo, mano? Os vascaínos pedindo Coutinho na seleção, velho. Porque o Coutinho fez 2 gols contra o fraco Santos. Num jogo que foi totalmente atípico. Tá ligado? O torcedor brasileiro, ele é muito emocionado, cara. Ele é muito emocionado. Na primeira oportunidade que ele tem de pedir um cara do time dele na seleção brasileira, ele faz isso. Mano, na moral, se o Coutinho voltar pra seleção hoje, eu paro, velho. Eu paro. Não tem como o Coutinho jogar a seleção hoje. Não tem como. Desculpa. Não dá. Que isso, velho? Neymar, craque mundial, fez história ao lado de Messi, ídolo da seleção brasileira, ultrapassou o Pelé em gols na artilharia da seleção, foi oprimido pelo todo-poderoso Colosso Vasco, tornando a vitória do Vasco mais épica e mais Teve uns golaços, né, velho? memorável ainda. Porém, a goleada do Vasco é só a pontinha do iceberg. Aqui no futebol brasileiro, quando acontece uma goleada dessa, meu parceiro, pode esquecer. Se o seu time foi o goleado, irmão, acabou sua vida social, vai estar marcado na história e você vai ser humilhado. Pô, sabe uma que eu tô lembrando aqui agora? Flamengo e Grêmio, velho. O Flamengo rebentando o Grêmio 5-0, vocês lembram? Copa do Brasil ou Liberta, um dos dois. Pra sempre, nem precisa sair de casa, pode ficar aí uma semaninha em casa, pega um atestado, não vai pro trabalho, porque, irmão, acabou tua vida, meu parceiro. Hoje nós vamos ver goleadas históricas do futebol brasileiro, aquelas que fizeram torcedores ficarem um mês sem sair de casa, perder a amizade. Teve time aqui goleado pelo maior rival. Teve time grande, gigante do futebol brasileiro, goleado por time sem divisão, irmão. Imagina. E tem uns aqui que eu nem vou citar, vou deixar vocês verem, porque imagina os times mais famosos aí do Brasil, da Série A, a Elite. Vocês vão ver aqui, meu parceiro. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse vídeo, irmão. Então, muito obrigado aí ao Vasco da Gama. Vocês sabem que eu tô longe de ser vascaíno, mas, pô, o entretenimento que o Vascão entregou pra gente domingo agora foi bizarro, foi bom. Absurdo. Bora pro vídeo, né, rapaziada? Mas antes eu tenho que dar aqui uma notícia triste pra vocês. Eu traí esse boné e eu comprei um novo boné, rapaziada. Darwin Nunes. Hoje vai ser decretado feriado nacional em 7 países. Troquei o boné, Darwin. Se você tá achando que é uma homenagem a Charles Darwin, que desenvolveu Não, Darwin Nunes, pô, tá maluco? Teorias científicas e que utilizamos até hoje e contribuiu para o avanço da humanidade, tá errado, mano. Darwin não é nada perto do Darwin Nunes. Isso aqui é uma homenagem pro Darwin Nunes, que é muito maior e muito mais relevante pra sociedade do que o cientista Charles Darwin. Afinal, jogar no Liverpool é muito melhor do que desenvolver teoria científica. Mas é isso, eu nunca vou te abandonar. Então, rapaziada, já vai chegando, deixando o dedão teve esse Palmeiras e Mirassol também, no né, like. mano? E se é a primeira vez que você tá me vendo na sua vida, meu parceiro, como eu sempre digo no começo de todos os vídeos, se inscreve agora aqui no canal do Victorando, que eu garanto que você não vai se arrepender, irmão. No final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, mas se você se arrepender, eu taco fogo no meu boné preferido, boné branco. Vocês não querem que isso aconteça, né? Então se inscreve agora no canal. E é isso, vamos pro vídeo. Vamos começar leve e indo cada vez mais aprofundando. Corinthians 6-1 São Paulo. No dia 22 de novembro de 2015, pela 36ª rodada do Brasileirão, o Corinthians, que tinha acabado de se sagrar campeão brasileiro na rodada anterior, foi pegar lá em Itaquera o São Paulo. Detalhe, o Corinthians foi com time misto pra esse jogo, porque os caras, né, mano, foi campeão, ó, o titular já tava lá pra lá de Bagdá, falou, vamos jogar não, vai com o time misto aí. O time do Corinthians foi com o time misto pra enfrentar o São Paulo, que precisava vencer pra ficar firme ali na luta, na briga pra se classificar pra Libertadores. E logo aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique abre o placar. Pô, logo não, né, mano? Cara, você meter um gol aos 27 minutos
e depois brocar mais 5 é embaçado, cara. Já passou um terço do jogo quase, pô. Pro Corinthians. Apenas 4 minutos depois, Romero faz 2-0. E aí, escambou tudo, meu amigo. Abriu a porteira, porque apenas 2 minutos depois, Edu Dracena faz 3-0 pro Denis, Corinthians. E pra finalizar... Pô, o Denis era um cara... Pô, o Denis é um caso bizarro do futebol brasileiro, tá ligado? Porque, mano, eu lembro que quando o Rogério Ceni machucava e o Denis assumia, velho, ele ia bem, cara. Ele ia bem. Quando ele assumiu a titularidade de São Paulo, o cara virou um merda. Bizarro, velho. Bizarro. Ainda no primeiro tempo sai esse golaço do Corinthians, irmão. Uma jogada que começa ali com o Bruno Henrique, dá no Zidanilo, arma esse passe lindo pro Luca, que faz 4-0 pro Corinthians ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos do segundo tempo, Romero faz o quinto. Aos 25, o Carlinhos diminui ali pro São Paulo, mas não adiantou muita coisa, porque o Christian fechou o 6-1 aos 36 do segundo tempo. Pro torcedor corintiano, selou o título ali com mais uma vitória absurda, né? Até hoje aparece pra mim, eu nem sou corintiano, mas aparece, né? Às vezes, tipo, gols históricos e tal. E sempre esse gol do Luca aí aparece porque marcou meio que a campanha do Corinthians naquela temporada, mano. E pro São Paulo foi um trauma aí da década, né? Foi um trauma que durou muitos anos. Pô, 6-1, mano. Você tomar goleada pro seu maior rival, velho, papo reto, é coisa que deve ser revoltante, velho. Cara, não dá, mano. Até hoje é lembrado como um símbolo de humilhação e é usado nos argumentos dos corintianos. Olha essa foto, velho. Imagina o São Paulo vendo essa foto, velho. Que isso? Aí. Apesar da goleada, o São Paulo conseguiu se classificar para a Libertadores naquele ano, conseguiu o 4º lugar, com a ajuda do próprio Corinthians, que venceu os adversários diretos do São Paulo nas partidas futuras. Pô, o Cássio pegou pênalti ainda, velho. Foi coisa bonita do Cássio, hein, velho, inclusive. Flamengo 5-0 Grêmio. No dia 23 de outubro de 2019, pela semifinal da Copa Libertadores da América, no jogo de volta no Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo enfrentava o Grêmio. O Flamengo que há 38 anos não se classificava para uma final de Libertadores. Então, pô, tem 6 anos isso já, mano. Parece que foi ontem, tinha um peso gigantesco nesse jogo. E o primeiro jogo em Porto Alegre terminou 1-1, com gol do Bruno Henrique para o Flamengo e do PP pro Grêmio, lá na Arena do Grêmio, né, mano? O Flamengo vinha crescendo muito com o Jorge Jesus, já era o melhor time do Brasil naquele momento. O Grêmio de Renato Gaúcho tinha tradição de mata-mata e era visto como um rival ali direto, porque o Grêmio é copeiro, né, velho? Se tem uma coisa que o Grêmio é bom, é em jogar tempo, mano. Essa derrota foi uma das maiores da história do Grêmio em Libertadores. Simplesmente uma vitória absurda, né? E que levou o Flamengo com moral pra final aí de 2019, mano, pra enfrentar o River Plate. Aí o final, né, todo mundo já sabe. Foi, né? E até hoje, qualquer torcedor flamenguista lembra dessa vitória do Flamengo em cima do Grêmio. E todo torcedor do Grêmio lembra também, mas prefere não lembrar, né, mano? Sim, foi uma das goleadas históricas aí do nosso futebol brasileiro. Mirassol 6, Palmeiras 2. Mas ali surgiria um dos jogos que marcariam um inferno na vida dos palmeirenses durante muito tempo. 3-0 pro Mirassol antes dos 20 minutos. Todo mundo falou: eita, poxa, o Palmeiras vai tomar uma goleada lendária de 9-0 do Mirassol. Mas lembro que o palmeirense não podia falar todo mundo. E o Mirassol... Pô, ele teve que cortar umas partes do vídeo porque deve ter dado direito autoral, velho, que paia. Irmão, isso aqui foi uma zoação. Quem é palmeirense vai lembrar disso. Com certeza, irmão. O Palmeiras estava em reestruturação aí, ninguém sabia o que ia se tornar, o que é hoje em dia. Marcou o futebol brasileiro essa goleada do Mirassol em cima do Palmeiras. Assim, mano, o Mirassol hoje no Campeonato Brasileiro tá jogando bem pra caramba, tá mó maneiro, tá ligado? Mas naquela época ali, até onde eu me lembro, velho, porra, o Mirassol era tipo, sei lá, velho, tipo Tupi aqui em Belo Horizonte, tá ligado? Em Minas Gerais, velho. Tipo, não era uma coisa relevante não, velho. Mano. Aí tem outra goleada que o Palmeiras também tomou do Goiás, 6-0. Essa foi uma goleada histórica aí do futebol brasileiro. 6-2, Mirassol em cima do Palmeiras com um bocado de golaço do time amarelo aí, mano. E nessa época o Mirassol tava sem divisão, tá? Tava longe de ser o que o Mirassol é agora, na Série A, irmão. Era o Mirassol sem divisão. Então dá pra ver também a crescente que esse clube teve, né, moleque?
Cruzeiro 6-1 de Minas, no né, Galo. No dia 4 de dezembro de 2011, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, o Cruzeiro enfrentava uma situação delicada. Vocês querem uma curiosidade? Eu vou contar depois, peraí. Precisava vencer o seu maior rival pra evitar o rebaixamento pra Série B. Então, de quebra, o torcedor do Galo tava eufórico, meu parceiro. Porque eles poderiam rebaixar o Cruzeiro, mano. Que nunca tinha sido rebaixado na época. Tem honra maior do que um time poder rebaixar o seu rival, tá ligado? Isso às vezes é melhor do que ganhar um título, né, mano? Mas... Eu achava o Renan Ribeiro bom goleiro, tá, velho? De verdade. Mas foi completamente diferente o resultado. O Cruzeiro entrou em campo com uma postura ofensiva desde o início. Roger abriu o placar aos 8 minutos. Leandro Guerreiro fez mais um aos 28. Aos 33, Anselmo Ramon fez o 3-0. Fabrício aos 45. O Wellington Paulista aos 56 fez mais um. Aos 60 minutos, o Hever diminuiu, mas aos 90, ele mesmo, Everton, fechou o caixão pro Cruzeiro. Essa vitória não só assegurou o Cruzeiro na Série A, mas também se tornou a maior goleada da história do time sobre o Atlético Mineiro, mano. Agora o torcedor do Cruzeiro vai me explicar, mano. Eu não lembro dessa época, mas como um Cruzeiro com Wellington Paulista, Roger, Leandro Guerreiro, time bom, mano, tava nessa situação. Vocês fizeram a janela de... Não manjo. Eu lembro que acho que essa temporada aí, o Cruzeiro caiu pro Once Caldas na Liberta, velho. Não teve essa porra? Eu não lembro o que rolou. O time desandou. Transferência e contrataram os caras. Eu não lembro, tá? Então comenta aí. Mas enfim, essa é uma goleada histórica do futebol brasileiro. Aqui, ó, um caso curioso disso aqui, mano. Cara, o Leandro Guerreiro, que tava nesse jogo, acho que é o Leandro Guerreiro mesmo, inclusive faz um dos gols, velho. Ele parece que ele fez uns investimentos errados, tá ligado? Tipo, com o dinheiro dele, depois que ele aposentou do futebol. E ele meio que perdeu muita grana, mano. Não sei se ele chegou a perder tudo, tá ligado? Mas ele perdeu muita grana. E aí ele fundou uma loja aqui em Belo Horizonte que chama Loja 6x1, eu acho. Quer ver, ó? Olha essa porra aqui. Loja 6x1. Aqui, ó, 6x1. Aqui, ó. Tá ligado? Olha lá. O cara, mano, o cara vive em cima do 6x1, velho. Tá ligado? Aí ele fez essa loja aqui, ó. Camisa, caricatura 6x1. Aí, tipo, a loja dele é tudo 6x1, cara. É tudo 6x1. Tá ligado? Aqui, ó. 6x1, 6x1, 6x1. Tipo, mano, o cara, tipo assim, criou uma loja que é em torno de um jogo, velho. Uma partida de futebol, tá ligado? Vendas já iniciadas por Leandro Guerreiro. Olha que loucura, cara. E aí eu acho que tem a loja física aqui em Belo Horizonte, eu acho, velho. Quer ver? Deixa eu ver se tem endereço aqui. Não, não tem. Eu acho que é só online mesmo, velho, tá ligado? Aí que tem ele contando a história. Reveja a história do 6x1, velho. Cara, na moral, véio, é muito bizarro isso, né, velho? É muito bizarro isso, cara. Coisa de louco, cara. Caralho. Ai, ai. Internacional 7x1 Que isso? no Quando foi Santos. isso? Esse aqui é recente, né, rapaziada? E o torcedor do Santos vem sofrendo aí, mano. 7x1 pro Inter, agora 6x0 pro Vasco. Mas vamos pra esse jogo aqui do 7x1. Ah, no ano de 2023... Eu lembro desse cara. No Beira-Rio acontece uma das maiores goleadas da história do futebol brasileiro. A vitória histórica do Inter acontece, mas vamos pra esse jogo aqui. Esse cara é pique, ele conta errado, cara. Olha aqui, ó. Prendo aí, mano. Olha como que ele conta errado, ó. 7x1 pro Inter, agora 6x0 pro Vasco, mas vamos pra esse jogo aqui do 7x1. No ano de 2023, no Beira-Rio, acontece uma das... 8. As maiores goleadas da história do futebol brasileiro. A vitória histórica do Inter estabeleceu um novo recorde para o Campeonato Brasileiro de 2023. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional aplicou um 7x1 sobre o Santos. E esse jogo aqui marcou, irmão, a temporada ridícula que foi do Santos, que foi rebaixado aí no ano de 2023. Mas um 7x1 é simplesmente palhaçada, né? Os gols estão aparecendo enquanto eu tô falando aí, mas teve espaço pra todo mundo fazer gol. Gol do Alan Patrick, Ener Valencia meteu gol, Wanderson, Luiz Adriano. Com essa vitória, o Inter subiu na tabela, né? Mas se afastando ali da zona da degola. E o
o Porra. Santos permaneceu na Que isso, 18ª tomou uns gols colocação com 30 pontos, continuando na luta contra o rebaixamento, mas todo mundo sabe que no final foi rebaixado, né? O Marinho também sabe muito bem disso. Mas essa aqui é marcante. Nos últimos 2 anos que o Santos esteve na Série A, ele foi goleado 2 vezes, né, mano? Foda, Goleadas né, velho? absurdas. A Pô, primeira o aí... Santos, teoricamente, é um time da hora do Brasil, né, velho? Tipo assim, não era pra passar esses perrengues, esse sufoco, essas humilhações, mano. Pro Inter e agora subiu com o Neymar, companhia e toma um 6-0 do Vasco, mano. Que situação do torcedor do Santos. A complicada situação do Santos, hein, mano. Torcedor do Santos, deixa aqui o espaço pra você desabafar nos comentários, né? E pra finalizar esse vídeo, Flamengo 6-1 Vasco. Osso, hein? Mas Vascão. calma, hoje não vamos colocar o 6-1 do Flamengo no Vasco. Por quê? O torcedor do Vasco tá alegre, meu irmão. É Então, verdade, torcedor não vascaíno, tem motivo pra ficar triste, tá ligado? solta o hino do Vasco aqui, rapidão aqui, ô Christian, beleza? Porque o torcedor do Vasco vem sofrendo com derrotas, mano, com sofrimento aí. E essa vitória do Vasco foi um momento de alegria. Então hoje, qualquer rivalidade, até dos flamenguistas que tiver aí, botafoguense, tricolor, irmão, vamos ignorar. Deixa o torcedor do Vascão feliz Deixa hoje, ele em paz, beleza? deixa ele em Hoje só paz. vai ter alegria pro Vasco aí, mano. E se você tá sentindo falta de alguma outra goleada, cara, não dá pra colocar todas nesse vídeo de agora. Por quê, rapaziada? Porque o tempo tá curto pra fazer esse vídeo e porque tem bastante goleada, mano. Tem o Flamengo sendo goleado pelo São Paulo, tomando mais de 5. Tem um monte de goleada pra botar aqui dos últimos anos, né? Pelo menos de 2000 pra cá. O Santos tomou outro 7-1 do Corinthians lá com o Tevez. Então a gente vai fazer depois, se vocês curtirem esse vídeo, comenta aí as goleadas gostei, que não véio. podem faltar num próximo vídeo que eu trago uma parte 2 aí, A galera beleza? comentou? Não, a galera falou das goleadas, não. Aqui, ó. Paraná 6-2 no Flamengo, Grêmio 5-0 no Internacional, Curitiba 5-0 no Flamengo, 2003 e 2009, Corinthians 7-1, Vasco 7-1 no... Caralho, o cara pegou uma legal aqui, velho. Da hora. Da hora. Mas é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Parabéns ao torcedor do Vasco. Aproveita aí seu momento de alegria. Curte bastante, Já acabou, né, mano? já. Ele fez o vídeo no dia que eu tô reagindo, já acabou, tá ligado? Torcedor vascaíno vem vindo de Já muito acabou. descaso com o torcedor, muita sacanagem com o torcedor. Então, torcedor vascaíno tem que ter alegria. E ó, eu acho que o Vasco pode chegar longe na Copa do Brasil, analisando a chave. Deixando claro, eu não sou vascaíno, mas na minha visão, analisando a chave aqui, Será? o Eu acho que o Vasco não passa nem do Botafogo. Vasco pode ir longe na Copa do Brasil É e Vasco e Botafogo, não é? pode eliminar o Botafogo, tá? Rapaz, não. anota o que eu tô falando. Pode acontecer aí, meu parceiro. Então, rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Te espero no próximo vídeo aqui do canal Vitorano. Deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, né, mano? E é nóis, tamo junto, até a próxima. Valeu, fui. Valeu, Victorano. Brabo demais, cara. Brabo demais.